Oi, oi, gente linda! Como vocês estão? Nós aqui com você, gente linda, aí trazendo mais novidades, histórias lindas, história de superação, como que as mulheres são resilientes. Na verdade, eu falo antifrágil, né? Porque a antifrágil, ela passa pelo processo e volta mais forte. Bom, eu quero que você pegue o link de agora, já compartilha aí com muita gente linda, porque nós temos gente linda, como eu sempre falo, né, gente? Gente feia, vai lá na concorrência. Aqui só vem gente linda de coração, de Deus, de ação, de atitude. E é isso que é o programa Mulher Mais Mulheres. Sejam bem-vindos ao nosso programa, você homem, você mulher, você criança, jovem. Aqui é um programa para família. Se você quer compartilhar sua história, a sua resiliência, se você quer fazer parte do nosso programa, chama aí, ó, chama a nossa produção, que você vai ter todas as informações. E olha, eu confesso para você que quando você vem aqui, eu sou a pessoa que mais aprende com a sua história, porque você é o meu propósito de vida. O propósito não tem a ver comigo, o propósito tem a ver com você que está aí do outro lado. Então, por isso que eu falo muito sobre o propósito de Deus em nossas vidas, ou onde você canaliza a sua fé. Não tem problema onde você canaliza, mas canalize em alguma coisa, porque esse braço é importantíssimo para a sua vida e para as nossas vidas. Então, bora lá? Hoje eu vou falar com uma pessoa. Olha, eu confesso que eu não a conhecia. Ela faz parte do Instituto Mulher Mais Mulheres, está lá no grupo com a gente. Uma querida que eu estive agora mesmo, conheci pessoalmente aqui no programa. E ela veio de longe, viu, gente? Meu Deus, como eu falo, bota a rodinha no pé, porque para me acompanhar não é moleza, não. E ela tá aqui comigo hoje. Ela que veio de Goiás, mulher corajosa, já começa por aí, né? Veio de Goiás, tá aqui com mala de viagem. Tá aqui, porque aqui é assim, filha, a realidade nua e crua. Veio de Goiás com uma história linda de superação, uma mulher jovem, empreendedora, uma mulher que descobriu o seu talento em meio ao desafio, que ela nem imaginava que ela podia fazer o que ela faz hoje, mas foi em meio ao desafio que ela descobriu o seu talento. Posso te falar uma coisa? Nós somos forjados para depois nós compartilhar a nossa história com o próximo. Deus nunca vai te dar um palco sem você ter usado, sem ser forjado antes. Primeiro você é forjado, aí depois você vai o quê? Compartilhar sua história dentro daquilo que você foi forjado. Qual é a área da sua vida que mais dói? Qual é a situação que você está vivendo hoje? Deixa eu te falar, ela não te define. O que você passa hoje não te define, mas o que você está passando hoje, você está sendo treinada para capacitar outras pessoas no futuro. Ó, forte. Deus tem uma mensagem para você nessa tarde, nesse dia de hoje tão lindo. Então, presta atenção, o que você está passando hoje não é para te matar, meu amigo e minha amiga. Levanta aí, ó, sacode a poeira, porque o que você passa hoje é para você ensinar depois. Como você vai ensinar algo que você não passou? Como você vai falar sobre fome se você não passou fome? Não é verdade? Como você vai falar de dinheiro, sendo que você sempre teve dinheiro a vida inteira? Ah, não vou nem entrar nesse assunto. Depois é uma prosa para um outro programa. Mas bora lá? Minha lindona, seja bem-vinda ao nosso programa Mulher Mais Mulheres. Prazer em te conhecer. Obrigada, querida. Fomos conectadas com um propósito e através de uma pessoa que é o meu amigo, professor Hipólito. Um beijo aí no coração, Hipólito. Muito prazer te conhecer aqui no nosso programa Mulher Mais Mulheres. Mas fala aí quem é a pessoa que está aí do outro lado, nossos convidados, o que ela faz, de onde ela vem, que doideira é essa de vir de Goiás? Vamos lá, me conta. É uma longa história, né? Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer enorme te conhecer pessoalmente, né? Me falaram muito bem de você e do seu trabalho, principalmente, que é um trabalho também que tem o mesmo propósito que o meu, que é trabalhar com mulheres, incentivar mulheres a mudar de vida, né? A conhecer a sua identidade também. É um trabalho muito lindo, o seu trabalho, eu admiro demais tudo que você faz pelas mulheres, né? E foi por isso que eu vim aqui, né? Deus colocou no meu coração para vir, para fazer e compartilhar também um pouco da minha história, porque a gente faz aí a mesma linha de propósito em trabalhar com mulheres, né? Eu sou de
de Anápolis, Goiás, mas eu sou paraense. Tem 18 anos que eu moro em Anápolis e atualmente estou em Anápolis, Goiás. E que doideira é essa? Você vir de Goiás para cá? Eu amo São Paulo, né? Eu sempre venho aqui. Você pretende mudar para cá? Sim, sim. Ah, mas tem algum propósito já Sim, de com tudo? certeza. Estudo também. Muito bom. Elizabeth, eu vi um pouquinho da sua história, eu li, né? E antes da pessoa vir para o programa, eu peço um release da história dela. E eu li um pouquinho da sua história. Você é muito jovem, Sim. né? Muito jovem, tem um filho, né? Tenho um filho de 10 anos. Tem um filho de 10 anos. E tão jovem perdeu o marido. Sim. Com quantos anos? Já vai fazer 4 anos, né? Que Deus o aprove o levar. Que foi no Covid, que agora a gente estava conversando. Primeira cepa da Covid, isso. Tá. E como que foi essa sua descoberta? Eu sei que você foi no meio de todo esse vendaval que você descobriu o seu talento. E eu achei incrível. Porque a nossa tendência é sempre olhar para o ruim. E é natural isso, né? Sim. Pensa, você passando por toda a turbulência. Mas como que veio esse insight para você começar a trabalhar? Qual foi o primeiro insight que você teve no meio dessa turbulência que você passou para você trabalhar com o que você faz hoje da área da beleza, certo? Sim, na área da beleza, na realidade, já tem 10 anos, né, que eu trabalho na área da beleza. Quando eu conheci meu esposo, eu já trabalhava na área da beleza. Inclusive, a gente estava até falando que eu comecei a atender as minhas clientes a domicílio e na área de uma casa que eu morava de favor. Morava num quarto, eu, minha mãe e meu filho, e eu já fazia atendimentos. Eu não tinha curso, eu não tinha preparação nenhuma. Eu descobri, na necessidade, que eu sabia fazer unha e escovar cabelo e fazer alisamentos, né? E a partir daí, nunca mais eu parei. Hoje já tem 10 anos que eu trabalho com cabelo, né? Com estética capilar. Hoje eu sou formada em estética e cosmética. Ah, legal. E amo o que eu faço, amo cuidar das mulheres, da beleza das mulheres. E nunca parei. Às vezes alguém me pergunta, você não vai trabalhar só com estética facial? Não, eu gosto de cuidar do cabelo das mulheres também. Eu vou trabalhar nas duas linhas, área, estética capilar e facial. Porque a capilar foi onde Deus, né, me levantou financeiramente, me deu a oportunidade de conquistar tudo que eu tenho hoje. Você falou que a dor te trouxe esse insight. Muitas pessoas se curvariam diante do problema da dor e fugiria, né? Sim. E você fez o contrário, você identificou a dor e você viu a necessidade de começar a trabalhar na área capilar, foi isso? Não, é isso? a questão da dor foi no luto, né? Então, mas você começou a trabalhar nesse momento? Não, já trabalhava. Já trabalhava? Já trabalhava. Foi a unha que você começou a fazer? Sim, quando eu comecei a história a história, né, do meu trabalho na área da beleza, foi quando eu estava passando por um período difícil também, né? Eu tive um relacionamento que não deu certo, fiquei grávida, a pessoa me abandonou, eu fiquei largada e fiquei sozinha, só eu e minha mãe morando de favor. E nessa oportunidade, né, que a gente fala uma situação de desgraça, digamos, Deus me levou para outra visão, né? Usou as minhas habilidades que eu já tinha descobrido para continuar, né? Não parei ali, eu continuei a trabalhar. E quando o meu filho tinha 2 anos de idade, Deus me deu a oportunidade de conhecer meu esposo. E eu continuei trabalhando, só não tinha oportunidade de estudar, porque eu comecei, né, a conhecer meu esposo, ele tinha uma estabilidade boa, ele me deu uma vida boa e eu não precisei trabalhar. Então, o período que eu fiquei com ele, eu não trabalhei, eu estagnei um pouco. Quando Jesus me levou... na zona de conforto. Sim, literalmente. Não fiz curso, não fiz nada, era dona de casa. Tinha tudo, não precisava fazer nada. Até mercado ele fazia para mim. Então, eu não precisava, eu fiquei na zona de conforto, literalmente. Mas aí, quando Deus levou, aí eu acordei para a realidade. Aí eu fui fazer curso novamente, fui me qualificar, fui fazer faculdade. E eu falo que a estética, ela salvou a minha vida. Se eu não tivesse parado para pensar, agir com inteligência, mesmo ali diante da dor, fazer algo para você não ficar só em casa chorando, né? Se deparando ali com a dor todos os dias. Até porque o luto, ele tem um prazo para você ser vivido, né? E superar isso. Você supera, não sei. Nunca passei, não quero passar, meu Deus do céu. Sim, tem um prazo. E eu achei assim, eu falei, meu Deus, é meio complicado, né? Porque você é tão nova, passou por essa experiência. Antes você já empreendia. Sim. E aí você, claro, Deus proveu um marido provedor da sua casa. E é natural que a mulher
fique mesmo na zona de conforto, né? E Sim, daí, de repente, Deus tira toda a sua zona de conforto, te confronta e faz novamente. você, no meio da tempestade, identificar suas habilidades. Qual foi, assim, a habilidade que você tinha, que você nem sabia que podia fazer aquilo? Dentro de toda essa zona de conforto, desse confronto, porque eu falo que a gente cresce no vale, ninguém cresce no Sim, topo da montanha, gente. Então, se você tá lá embaixo no vale, olha, é o melhor lugar para crescer. E tem uma pessoa aqui que pode falar melhor pra gente do que eu aqui falando. sim. Qual foi a habilidade que você falou assim: meu Deus, eu não sabia que eu podia fazer isso? Como que eu não identifiquei isso antes? Ah, eu acredito que a resiliência é a palavra que resume tudo, porque em meio à tempestade, hoje, olhando para trás, de tudo que eu passei, eu falo, caraca, foi eu que fiz isso, foi eu que, né, que superei, que consegui passar por tudo isso e estou de pé. Não entrei em depressão, Uau, não quis me matar, apesar que às vezes os pensamentos, né, obscuros normal. vêm, que é normal, mas eu sempre prossegui. Eu enterrei meu esposo na terça-feira, na quarta-feira eu estava na igreja adorando ao Senhor. Tem gente que fala, É uai, você é só. louca. Não, Não. gente, Deus, ele tem um propósito em tudo que ele faz, que seja bom, ruim, que acontece com a gente aprende alguma coisa, né? E até porque morrer em Cristo é vida, né? Sim, com Então tem isso certeza. daí também. Ele. Nós cristãos temos muito isso. E eu Eu tenho tenho. paz em falar isso, né? Que Deus o levou. Deus Então. aprove o levar por algum propósito, né? Hoje eu entendo alguns propósitos que Deus tem feito através da minha vida e está fazendo, e eu sei que vai fazer muito mais, porque hoje eu tenho liberdade para trabalhar com mulheres, né, para empreender de outra forma, para alcançar mais vidas, para ajudar pessoas, ajudar mulheres. Às vezes elas nem sabem que eu sou viúva, né? Mas vai, você é Eu não tão novinha. sabia. Eu não Você é sabia, só tão novinha, eu soube. não sou tão novinha quanto pareço, mas eu agradeço, né? Aí as pessoas que sempre falam, ai, você é tão novinha, você já é viúva, sim. E Sim. como você lidou com toda essa situação? Porque você é nova, ficou viúva, teve que agora, diante de uma situação dessa, você se posicionar. Peraí, deixa eu me levantar ou vou ficar aqui acomodada? Eu acredito que tem momentos que a gente quer parar, que não é fácil você levantar depois de Sim. um luto, não é fácil. Eu acredito que não seja fácil. O que mais te encorajou você levantar e falar, não, peraí, qual foi a sua maior motivação de se levantar diante dessa circunstância? Não tem motivação. Eu acredito que é a oportunidade que Deus me deu de viver. Porque eu também poderia ter morrido no Covid, né? Porque eu também peguei Covid, eu peguei 4 vezes. Então, eu sou muito grata às oportunidades que Deus me dá. Né? Isso Só de aí. levantar e poder fazer algo por alguém, ser bênção na vida de alguém, isso é motivação diária. Não tem um motivo só, são vários Específico. motivos. Porque eu penso que eu poderia também ter morrido. Eu tenho um filho de 10 anos, né? E os propósitos de Deus, eles não se encerraram na minha vida. Tem muita Uau. coisa para mim fazer, tem muita coisa que eu pude fazer já, e eu sou muito grata ao Senhor pelas oportunidades, né? E em meio a essa turbulência toda, hoje eu olho e falo, eu sempre fui corajosa Aí, e pronto. decidida. A coragem. Coragem. Eu falo que empreender Sim, não é para quem tem dinheiro, é para sim. quem tem coragem. Se você tem coragem de empreender, gente, seja 50% resolvido da situação. Então, assim, a sua maior motivação foi mesmo a questão de você estar vivendo ali, ter Eu vivido, acredito que eu nem sobrevivido à sobrevivi, pandemia. literalmente, sim, né? Peguei 4 vezes Covid, eu tenho alguma sequela, mas em Deus sempre restaura a minha saúde, eu nunca parei. Eu acredito que o segredo é não parar, porque se você parar, eu vou viver o luto, vou viver todos os estágios do luto. Aí eu tô vivendo e a vida que segue, a vida tem que seguir, a vida não vai parar, né? Se Deus me deu a oportunidade de estar viva, eu tenho que continuar vivendo. Não só ali tentando sobreviver, eu tenho que viver todos os dias a oportunidade que Deus me dá. Porque eu Você foi acredito. julgada? Porque você já teve, passou, acabou de enterrar o marido, foi para a igreja e aí já começou a tomar sua vida. Você foi julgada por isso? Assim, nunca ouvi nenhum comentário negativo, né? As pessoas sempre admiraram a minha coragem de estar de pé, de eu não ter me prostrado diante o luto, que eu poderia muito bem ter ficado em casa, chorando, curtindo. Não, eu chorava? Choro até hoje, mas eu nunca parei, A dor da literalmente. separação, né? É difícil É, superar, dói né? na alma. Ainda mais se a pessoa é boa. Agora, quando a pessoa é ruim, a gente não. Dói na alma, mas o É uma tempo e dor. Jesus, ele cura, ele sara, né? Ele derrama um bálsamo na nossa vida, só ele. Como que você lida com essa dor da alma? Com muita oração.
Oração. e leitura bíblica. Você acredita que a vida espiritual ela faz toda a diferença no tripé? Com certeza. Pronto, é o que eu Com falo. certeza. Não tem outro caminho. Com certeza a nossa vida espiritual ela tem que estar estabilizada. E eu sempre falo que o que me sustentou, né, em meio a essa tempestade ruim foi a minha vida espiritual. Porque quando meu esposo estava internado, eu fiz um propósito. Tem gente que não gosta, que vai em monte. Eu sou do monte, eu gosto de ir pro monte. Conta tudo, que a gente gosta de ouvir. Eu gente, gosto de ir pro ela monte. é cristã, por isso que a gente tá entrando mais nesse assunto. Porque é uma coisa que eu falo, Elizabeth, o tripé, corpo, mente e espírito. Sim. Ele estando alinhado, você consegue ter resultados, você tem sucesso. Mas o que vai dar força e respaldo para os outros braços é a vida espiritual. Sim. Por isso que eu falo que não importa onde você canaliza a sua fé. O importante é que você tenha fé. A minha fé está pautada em Deus. O meu tripé está alinhado com Deus. Deus, que eu sempre falo, Deus, família e carreira são os meus 3 pilares que eu descobri que vai me dar toda a base para eu exercer tudo aquilo que eu faço em minha vida profissional, emocional. Então, assim, eu falo que o braço espiritual é o que dá sustento para tudo. E você tão nova com essa mentalidade, uma mulher empreendedora, empoderada. Então, assim, você acredita também que o braço espiritual ele te dá todo esse suporte para as demais áreas? É indispensável. E como que você se conecta com Deus? Você ora, Ai, hoje eu não vou fazer nada não. Porque as pessoas querem se conectar com Deus, mas assim... Mas não fazem nada. Senhor, eu tô aqui passando por uma prova. Gente, tem que ter momento, investimento com Ele, tem que ter horário, Sim. Tempo de qualidade com Deus. Compromisso, né? De estar ter intimidade com Ele. Deus, intimidade com Deus. Você tem esse momento? Você Sim, tem um ritual todos os dias? Ritual, porque tudo que você faz diariamente, cria-se um ritual. Ritual de limpeza da pele, um ritual... Você tem essa... Tenho, com certeza. Você tem seu horário reservado para Deus? Tem vários. Ou você não tem um horário específico? Não, agora eu vou falar com Deus. Não, assim, não necessariamente um horário, né? Quando a gente está conectada com Deus, a gente tem essa liberdade de falar com Ele onde a gente estiver, em qualquer hora, e Ele responde. Né? Você chega a um nível de espiritualidade e de intimidade com Deus que você tá ali conversando e fala o tempo todo falando na sua mente. E como eu falei, né, quando eu estava passando pelo período da doença do meu esposo, ele ficou internado 12 dias e eu fiz um propósito no monte. Como eu falei, eu gosto de monte, eu sou do monte. Eu faço campanha no monte, eu oro de madrugada. Sempre quando eu tenho oportunidade eu vou, eu não abro mão disso. Legal. Porque foram nesses propósitos que eu conquistei, né, muita coisa e cresci espiritualmente falando, né? Então eu fiz um propósito nesse período que ele estava internado, 3 dias no monte. E eu tinha plena certeza e convicção que Deus ia tirar ele. Deus ia tirar ele da UTI. Eu estava crente. Porque o nosso coração pede para Deus curar, para Deus restaurar. Sim, para restaurar. Tinha um grupo de oração, óbvio. Mais de 200 pessoas orando, porque ele era muito conhecido, assim, era muito querido, e a gente orava, e eu fiz 3 horas da tarde, subi o monte. Ia de Uber, o carro na garagem, eu não sabia dirigir, ia de Uber com a minha mãe. E fiz 7 voltas, e dava aquelas voltas crendo, clamando mesmo, com fé e autoridade, e terminou e passados os dias, completou 12 dias, e ele não saiu. Quando o telefone tocou, que era pra gente buscar, talvez, o documento para transferir para outro hospital, né, que tinha essa intermediação, e não era para transferir, era só para assinar o óbito. Ai, meu mundo caiu, minha fé foi lá embaixo, eu fiquei desesperada. Você culpou Deus? Culpei, não, eu questionava por quê, né? E hoje, olhando para trás, eu falo, eu consegui fazer todos os trâmites necessários sozinha. Olha aí. Sozinha, não tive ajuda de parente, de ninguém, foi só eu e Deus. Eu fiz te tudo. Fortaleceu e fez você crescer. Sim. O propósito que era para Deus, né, tirar ele, na verdade era para mim, foi para mim. Então, assim, eu não abro mão de fazer propósito com Deus. E nem de buscar ele de formas diferentes de outras pessoas. Eu busco mesmo, eu vou mesmo no monte. Já venci muita batalha, já conquistei muitas vitórias no monte. Eu monte creio de oração. demais na oração. Eu também. Então, assim, Deus não respondeu a minha oração, mas ele fez o melhor. Que a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Sim.
Então, ele já se antecipou, ele já sabia lá na frente quem seria Elizabeth, né? Então, assim, a maioria das pessoas, o que que eu vejo? Quando a gente conversa, entrega algo assim relacionado à saúde e à vida, é óbvio que nós vamos orar para Deus sempre curar, é o desejo do nosso coração de Deus não levar aquela pessoa. Só que a vontade dele é soberana, é acima da nossa vontade. Mas o que eu vejo às vezes, como filha mesmo, né? É a inexperiência do filho. Em vez de a gente orar, Senhor, faça tua vontade, a gente fala assim, Senhor, cura, Senhor, faz aquilo. Gente, a gente tem que entender uma coisa na oração. Senhor, faça a tua vontade, porque a vontade dele é a melhor. E aí, ao invés de se frustrar, você vai falar, não, foi a vontade dele. Então, entrega na mão de Deus e deixa, porque a vontade dele é soberana. E muitas pessoas não entendem isso. Ah, mas eu orei, eu fui no monte para pedir para Deus curar. Eu não vou mais nem Deus orar. falava que ia tirar, Deus falava que ia curar. Então, tipo assim, isso acabou que gerou um pouco de frustração, né? Mas em meio à frustração que eu vivi, Deus fez outras coisas extraordinárias. Né? Te fortaleceu. Sim, me fortaleceu, eu cresci, amadureci, né? Fui mais resiliente. Né? Hoje eu consigo resolver problemas que aparentemente, você não vai conseguir, será que você... Não, vou. Se você resolver Aí você não tem medo? Aí eu falei, se eu tiver com medo, eu vou com medo mesmo. É isso aí, põe eu enterrei que eu mais amava. O que eu não posso resolver? É isso né? aí. E é isso, assim, eu não... Não existe nada que hoje vai me atingir, que vai me desestabilizar, não. Porque eu pus minha cabeça. Eu enterrei que eu mais amava. Eu venci. Eu estou de pé. Eu sobrevivi. Né? E venço todos os dias. E é isso. Deus é acima de tudo. Deus é a base pra gente vencer, né? Pra gente continuar. E tudo tem um propósito, né? Olha, jamais imaginaria que eu poderia estar aqui, aí, compartilhando, tá aqui, compartilhando sua história falando que linda. Deus é bom, que Ele é maravilhoso, né? Que Ele zela pelos seus, que Ele cuida, que em tudo Ele tem um propósito. Às vezes as pessoas ficam desesperadas e ficam querendo morrer, se matar não adianta. Você está vivo, você tem que ser grato por você estar vivo. Só o simples fato de levantar Sim. e respirar. Deus tem um propósito, né? Da gente estar vivo, da gente estar falando, respirando. Então a gente tem que fazer algo. Quanto você amadureceu depois de todo esse episódio? Você olha para você e fala, caramba, eu amadureci. Quanto você acredita que você amadureceu? Acho que 1 ano depois do luto. Porque eu fiquei um pouco desestabilizada, não vou mentir, porque é normal. É normal. De imediato eu fui fazer faculdade. São 4 anos, né, que você falou? Sim, vai fazer 4 anos. Fui fazer faculdade de estética, eu falei que a estética ela me salvou. Porque o período que eu estava estudando, minha cabeça estava ocupada. Então, assim, foi muito importante para mim estudar, né? Fazer a faculdade, mudar a rotina, né? Eu só me arrependo de não ter saído da casa. As pessoas falam, nossa, você tá na casa até hoje. Tô, infelizmente ainda tô na mesma casa. Por que você se arrepende? Porque eu acredito que se eu tivesse saído, talvez eu estaria com outra vida. Mas você tem... É que você tá ali onde passou toda a situação. As coisas feliz, bons e boas, ruins, sim. E o luto não é bom, né, gente? Não é cá. Hoje, se alguém perguntar o que você me aconselha, né? Quando você tá de luto, sai do ambiente. Sai do ambiente. Sai do ambiente. Muda de casa, se for preciso até de cidade. Porque vai fazer bem. O motivo de você querer vir para São Paulo, um dos motivos sim, seria esse? Na verdade, desde quando eu fiquei viúva, eu sempre quis sair, mas eu não tive força. E agora você tá... Agora eu quero e eu vou. Conseguiu ver algum lugar aqui? Sim, consegui. Aí depois a gente vai falar sobre isso. Mas, Elizabeth, eu fico feliz de ver uma mulher assim, jovem, com esse posicionamento de uma mulher madura, porque eu falo que as tempestades, ela nos amadurece. Sim. Então, nós precisamos entender a tempestade que estamos enfrentando para poder amadurecer. Enquanto a gente não amadurece, a gente vai ficar presa naquele mundo. Verdade. Então, assim, eu vejo você uma mulher nova e madura. Fui obrigada a amadurecer. A situação te forçou a amadurecer. Sim. E até para empreender, eu acredito que você já tem uma outra cabeça. Sim, com certeza. Hoje você empreende na área da beleza, você falou. Você tem seu estúdio em Goiás? Estúdio. A minha casa, ela tem um salão, né? Tá. E eu trabalho com cabelo e com facial também. Menina, olha, parabéns. De ter essa coragem toda. Coragem que Deus deu, né? A determinação e também aproveitar as oportunidades, sim, né, Elizabeth? Sim. Aproveitar a oportunidade de estar aqui no programa, oportunidade de se conectar com outras pessoas. Então, isso
o empreendedor tem que entender as oportunidades, porque elas são iguais ventos. O vento vem e passa e você não percebe. Ó, já passou a oportunidade. Às vezes a gente quer tanto viver algo novo, mas a gente não faz nada, não sai nem do lugar e fica difícil, né? E você está saindo literalmente do lugar. Eu saio, eu gosto de sair, eu gosto de viajar, eu tenho essa liberdade, então eu gosto de viajar, conhecer novas pessoas, né? Conhecer, ter outras oportunidades. E Deus sempre ele tem trabalhado nisso, né? Me dado oportunidades. Você fala muito lá no questionário, que a gente fez um questionário, sobre as suas mãos, que você acredita que suas mãos... Sim, é verdade. Seus talentos em suas mãos. Conta pra gente sobre isso. Quando eu precisei trabalhar e ter uma renda, eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Eu sempre tive um propósito no meu coração de não ser empregada de ninguém. Então, assim, na dificuldade que eu descobri a minha habilidade de fazer unha e arrumar cabelo, e foi da onde Deus, né, foi me levantando, porque eu não tinha curso. Como que eu sabia fazer unha e fazer cabelo se eu não tinha curso de nada e nunca vi ninguém me ensinar nem nada? Eu só fui lá, peguei e fiz. Acho que eu dou conta de fazer, eu fui lá e fiz e deu certo. Tá dando certo até hoje. Olha isso, que é uma doideira, Deus, né? depois assim, né, usando assim, os profetas, falou que ele me deu a habilidade das minhas mãos, e as minhas mãos são para abençoar outras vidas. E as nossas mãos, elas são abençoadas. Sim. Se eu identificar quais são as minhas habilidades, as mulheres, muitas de nós, ficamos acomodadas, achando, mas eu não faço nada. Eu lembro que tem uma amiga minha, e ela cozinha muito bem. E um dia eu falei isso para ela. Falei, você sabia que suas mãos são ungidas e através do alimento que você cozinha, outras pessoas são curadas, alcançadas? E olha que lindo, as nossas mãos são cheias de habilidades, né? São dedos de Midas. Então, assim, olha que incrível. Em nossas mãos tem muitas habilidades. Temos 10 dedos. Imagina quantas habilidades nós podemos explorar. E você explorou essas habilidades, mesmo sem curso. Você podia falar assim, mas eu não sei. Eu vou ter que fazer curso. E as pessoas falavam, você fez curso aonde? Então, é um dom. Porque até então eu não tinha feito realmente. E eu acredito que foi uma habilidade que Deus me deu e eu só descobri, né, na necessidade. E depois você só aprimorou? Só aperfeiçoei. Olha aí, ó. Deixa eu ver sua unha. Tá bonita. Tá bonita. Mas que bom. Então, as suas mãos foi algo que você identificou na crise. Na crise. Que você era capaz. Por isso que eu coloquei o tema. Sim. Descobri as minhas habilidades quando eu nem imaginava que poderia ser. Imagine quantas coisas você pode fazer. Sim. Que está diante do seu olhar, embaixo do seu nariz. E às vezes, pela zona de conforto, a gente fica ali no dia a dia, todo dia a mesma coisa. Mas na hora que vem a crise, você precisa estar alerta, porque é na crise que você vai se descobrir. É na crise que nasce oportunidade, é na crise que você cresce. E aí você identificou a crise, essas habilidades maravilhosas que Deus te deu. Isso, e eu amo o que eu faço, né? Investiu muito? Eu tenho muito dinheiro, agora eu vou empreender. Investi um pouco. Investi, fui melhorando cada vez mais, né? Questão de material, atendimento, produto. E vai, como fala, a prática vai te trazer... a perfeição. Exatamente. Ela vai te aperfeiçoar. 10 anos alisando cabelo. Quem foi sua primeira cliente que falou assim, não pode testar em mim? Até hoje, assim, ela é sua cliente ainda? Ela é minha cliente. De vez em quando ela aparece. Ela deu uma sumidinha, mas de vez em quando ela aparece. Chama Rose. Ela Sempre é minha tem vizinha. alguém que... Eu ia atender lá onde ela morava. Hoje ela não mora mais. Era uma mercearia. Eu ia lá e fazia o cabelo dela. Olha aí. Eu fazia corte, fazia coloração. Tudo ela deixava eu fazer. Ela fez a cobaia literalmente. Mas nunca deu errado. Ela, hein? Mas nunca deu errado. Sempre deu certo. Mas ela falava... até hoje ela fala, amiga, meu cabelo é tão bonito quando você arrumava. Que ela deu uma parada de arrumar. Volta, amiga. Volta a arrumar com a amiga, que a amiga vai vir para São Paulo. Pois é. Aproveita. Depois não chora. Não chora. Tem que pegar a senha do avião para vir para cá. É verdade. O que você falaria para as mulheres que querem começar a empreender e falam assim, eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. O que você falaria para essa mulher hoje, no programa de hoje? Porque cada mulher que vem aqui, cada homem que vem aqui, eu quero extrair o melhor dela. E o que eu pude extrair de você, que foi no meio de uma dor tão profunda, você conseguiu se levantar, claro, com seu braço espiritual alinhado, que se não fosse isso, você não conseguiria. Você aproveitar as oportunidades. Então, eu vi você como uma mulher que aproveita as oportunidades.
que você falaria para essas mulheres de hoje? Você pode falar a idade ou não? Eu não tenho problema de falar a minha idade. Nossa, 33. Nova, com toda essa bagagem que você já tem aí carregando aí na vida, o que você falaria para essa mulher? Primeiro, se ela tiver com medo, ela tem que ir com medo mesmo, que foi o que eu fiz. Hoje eu conto a minha história, vai, você não teve medo? Parece que você não teve medo. Tive e tenho meus medos, né? Só que eu vou com medo mesmo, tem uma diferença, né? De você ter o medo e não fazer, e tá com medo e ir lá e fazer, porque dá certo. Enfrentar o medo e ser corajosa. Existem 2 tipos de medo, aquele que você domina e aquele que te domina. Qual é o medo que você tem? É melhor você dominar ele. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Deu bom. E não ficar pensando, só pensando, tem que pensar e agir. Ai, mas isso, colocar dificuldade onde às vezes nem tem, porque eu acredito muito que a gente, que é mulher, nós somos mulheres, nascemos com habilidades. Sempre. E a gente precisa descobrir, como foi no meu caso, eu descobri as minhas habilidades. Eu não nasci Nasceu já pronta. sabendo, não nasci pronta, né? Um processo. Então, assim, a gente tem que aproveitar, sim, as oportunidades que Deus dá e, às vezes, até criar a oportunidade. Porque a gente tem essa habilidade de criar a oportunidade e de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Né? E não ter medo de enfrentar, de encarar, de fazer, porque Deus, ele nos capacita nas nossas decisões. Se você decidir fazer, Deus vai te capacitar para fazer, para realizar, para conquistar. Deus, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Mas a gente não pode ficar aí parado pensando. Ai, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou? Tem que fazer, tem que ir. O comodismo é o maior problema das pessoas. E nós somos os nossos maiores sabotadores. Então, se você não acredita em você, se você não acredita no teu sonho, ninguém mais vai acreditar, gente. Ninguém mais vai acreditar no teu sonho. Então, se você está sonhando algo, coloque em prática. Por isso que eu tenho lá o treinamento do 0 ao primeiro passo. Se você acreditar 99% no teu sonho, eu vou ser 1% para te dar aquele empurrãozinho que você precisa. E Deus sempre prepara o 1% na nossa vida para dar aquele empurrãozinho que a gente precisa, sabe? Eu acredito que acontece isso com muitas pessoas, mas a diferença é eu identificar a oportunidade de abraçar ela. Faz sentido? Faz sentido, e não ter medo de enfrentar, né? Você é corajosa, né? Sou. Eu vejo, porque o jeito que ela fala aqui, as pessoas gente... sempre falam, você é muito corajosa. Sou corajosa, ótimo. Foi uma habilidade que Deus me deu. Se não foi, não nasci com coragem, né? Foi um processo, tem todo um processo, tem toda uma história. E isso faz diferença na minha vida, né? Porque eu preciso ser corajosa também. Até porque você tem um filhinho tem também, um filho, né? Eu tenho que tomar decisões. Por você. Sim. E aí é óbvio que vai refletir na vida do seu filho também. Sim. Então, necessário. Isso faz muita diferença. Olha, vim de Goiás para São Paulo, já precisa ter muita coragem. Por que você acredita que você aqui em São Paulo vai ser mais produtivo? Qual é o seu maior... O que você busca aqui em São Paulo? Oportunidades profissionais. Eu vejo, né? Eu gosto daqui, porque já me desloquei várias vezes de Anápolis para participar de congressos de estética. Eu amo os congressos de estética de São Paulo, já participei de vários. Então, se tá aqui, para mim, é uma maravilha. Porque tá mais perto, tá mais fácil, né? Tem mais oportunidade. Tem faculdade, algumas que eu tenho desejo de fazer aqui também. Inclusive, já tô até matriculada, vou fazer em nome de Jesus. Olha! Sim. Aqui em São Paulo? Sim, aqui em São Paulo. Menina, então, porque você tem hoje uma carteira de cliente lá em Goiás. Tem. Que você já conquistou o seu espaço em Goiás, então você vai estar abrindo mão. Você está consciente disso? Que Sim. Você está abrindo mão da sua carteira de cliente para vir para São Paulo começar do zero, porque é do zero. Começar do zero na minha profissão, porque é algo que eu quero conquistar. Né? Eu estou fazendo especialização em harmonização facial, então não vejo necessidade de ficar lá. Né, pelejando e tentando, não. É gostoso viver coisas novas. Coisas novas. Eu falo, exatamente. Quem anda com Deus precisa viver coisas novas. Com certeza. Tem que viver, né? Tem que viver coisas novas. E aí você também sai daquele ambiente de onde você passou toda a sua vida e resetar mesmo e vir para um lugar novo, pessoas novas, conexões novas, porque a conexão te abre portas. E eu, de verdade, espero que o Instituto te abra portas para você se conectar com outras mulheres do seu nicho. Tem a doutora Valéria Belchior, que ela é maravilhosa, ela é uma biomédica e tem uma experiência incrível. Também dá aula,
Eu te indico de olho fechado ela, olhos fechados. Então, assim, essas conexões, elas abrem portas. E só de Sim. você ter essa coragem de sair da sua zona, porque é uma zona de conforto. Já tá ali tudo quentinho, arrumadinho. Tudo pronto. E Não agora quero você mais. voar pro outro lado do Rio de Jordão. Eu quero viver algo novo, então eu tenho que sair do meu ambiente, né? Não dá pra viver algo novo lá. Sua Às vezes família até tá dá, mas lá? eu não quero. Sua família tá em Goiás. Minha mãe mora lá, minhas irmãs moram todas lá. E o na que minha elas cidade. falam para você? Elas te incentivam? Ou falam assim, porque tem a família que dá aquela puxadinha e tem aquela que fala, não vai, voa mesmo. Você teve esse. Não, Deu puxadinha ou não vai, se der certo, eu vou junto depois. elas também estão bem na zona de conforto, né? Então, assim, a opinião Não delas vai nem te- conta. Não vai te incentivar, porque Não. é confronto, né? Sim, é confronto. É A minha mãe confronto. fala que se ela tivesse a minha idade, ela nem estaria também nem no Brasil. E pronto, Porque- sua mãe é o mais importante. Se ela já falou se isso. ela já falou isso, então, assim, eu tenho o aval dela, né? Ah, Ela que deu o legal. exemplo dela ter vendido tudo no Pará e ter vindo para Goiás. Só para você ter noção, quando a gente veio para Anápolis, hoje tem o quê? 18, 19 anos? Acho que é 19 anos. A gente vendeu tudo e veio. Aí veio todas as irmãs, veio a maioria dos primos. Aí veio os vizinhos da nossa rua, que moravam na cidade. Aí foi vindo os parentes dos vizinhos. Então, Anápolis está Através cheio de de vocês? paraenses, sim. Meu Deus! Hoje, Anápolis, 80% da população, praticamente lá, alguns bairros são paraenses. E todos vieram através da gente. Você vai vir para São Paulo abrir caminho para os demais Não, vir para cá. não quero trazer ninguém pra cá, não, só eu mesmo. Ah, mas e se eles quiserem? Ó, não pode ser egoísta, Elizabeth. Porque você, olha que lindo, né? Você já parou para perceber nisso? Que é uma árvore frutífera? Sim, sim. Então, a árvore frutífera, a tendência é sempre estar florindo, crescendo, Sim. evoluindo, dando os novos frutos. São frutos que você vai vir abrir o caminho. Quem quiser vir, vem. Ó, vai ser bênção. É benção. Eu gosto de ser benção na vida das pessoas. Né? Menina, gente. olha, parabéns, viu? Quanto tempo temos, Matheus? Hã? Eita! Não, 47 para acabar ou 46? Que já foi? Acabou? Olha aí, ó. Você viu? Você chegou com medo e vai, ó. Já tá Já praticamente no acabou. final do programa. Mas olha, eu fiquei muito feliz de ouvir a sua história, de saber que tem mulheres ainda, mulheres corajosas, valorosas, Sim. mulheres equilibradas que fazem a diferença no meio da sociedade. Eu tenho uma frase, Elizabeth, que fala assim: a mulher equilibrada, ela equilibra todo ambiente. E a desequilibrada, ela desequilibra todo Verdade. ambiente, nem Satanás quer ficar por perto. Nem eu. É verdade. Nem Satanás quer ficar Nem por ele perto. aguenta. Tem alguma pergunta aí, Matheus? Então, que realmente você possa dar esse novo passo de fé na sua vida, que você venha para São Paulo, que você conquiste. Jesus. Está aberta a novos relacionamentos? Já está preparada para novos relacionamentos? Preparada eu tô. Eu só preciso que Deus prepare alguém pra mim. Pronto, isso é muito importante dizer que Sim. está preparada, porque uma coisa é você viver o luto e passar, outra coisa é você sempre estar ligado, porque tem muitas mulheres que passam luto e não se permitem mais a viver novos relacionamentos. Enquanto a partir do homem é tão rápido, né, gente? É engraçado. Pois as é, o coisas, homem é né? rapidinho, passa o luto. E aí que realmente o Senhor possa te trazer para São Paulo, para você ser canal de bênção, que você venha aqui e prospere dentro da área que você busque, que você voe, que você conquiste, que você tenha novos voos aí pela frente. E conta, assim, sempre com o Instituto Mulher Mais Mulheres, para que você possa estar se relacionando. Já vou fazer o convite para você, mulher que está aí do outro lado, homem também, no caso de março, não. Março, nós estamos com vários eventos online, vai ter mesa aposta, palestra, workshop. Vai ter dia 22 de março, quem você é, ninguém para mais você. A identidade, ela te dá acesso ao governo de mente que eu tanto falo. É você filtrar os seus pensamentos e saber aquilo que você vai pensar. Faz sentido isso também para você, não faz? A gente estava conversando agora. Com certeza. E assim, só de ver você com esse posicionamento, mostra que realmente você é uma mulher de governo de mente. Por mais, mas o governo de mente é ser perfeito. Não, é você saber o que eu vou drenar os meus pensamentos. Sim. É eu que determino com que eu vou drenar meus pensamentos. Então, que Deus te abençoe. Amém.
Passou, tá vendo? Passou o nervosismo? Passou. Aqui é assim, é um bate-papo. Que bom. Deixa uma mensagem, Elizabeth, para as mulheres que estão vendo você hoje aqui tão nova. Eu queria que você deixasse uma mensagem de que ela se conectasse com a sua história, para essa mulher. O que eu tenho para dizer para elas é que, em meio à tempestade, em meio às turbulências, que elas venham se posicionar como mulheres de Deus, né? Reconhecer, entender todos os propósitos que Deus tem para a vida delas. E nunca desistir das oportunidades que Deus deixa para cada uma de nós. Se nós estamos vivas, é porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. E se Deus tem um propósito nas nossas vidas, é necessário posicionar-se, né? E, principal, buscar Ele de corpo e alma e espírito. Porque não adianta eu falar para você, eu sou serva do Senhor, eu busco ao Senhor, mas eu faço o mínimo. E com Deus, a vida de intimidade com Deus não é o mínimo, é o máximo. Temos que fazer o máximo. É integral, intenso, né? Sim. É Uma vida integral. Sim. Para viver o extraordinário de Deus. Que graça! Adorei te conhecer. Eu também. Obrigada. Muito obrigada por você estar compartilhando sua história e que mulheres iam ser transformadas através da sua história real. Porque eu falo que aqui é todo mundo real, nada fake. Né? Verdade. Nada fake. Que o Senhor realmente possa te usar cada vez mais. Amém. E que você possa entender o seu propósito cada vez mais para cumprir a sua missão. Porque quando a gente compreende o nosso propósito, a missão é leve. Verdade. Então, que essa história possa se conectar com outras pessoas, tanto homens quanto mulheres. E que você venha para São Paulo e seja um sucesso Amém. em todas as áreas da sua vida. Amém. Obrigada. Passou aí, gratidão. Acabou o nosso programa. Obrigada mais por vezes. essa oportunidade. Estou muito feliz de conhecer, poder, né, compartilhar tudo que Deus fez e está fazendo. Que linda. Deus é maravilhoso. Muito obrigada. Deixa o seu Instagram aqui pra gente. Eu sei que você tem um estúdio, vai ser o estúdio aqui, se Deus quiser também. Sim, é @estúdio com S mudo, Estúdio Elizabeth Oliveira. Pronto. E se você também bom. quiser saber, depois a gente passa para ela. Sim. E a próxima vez você vai vir já falando do Com seu certeza. trabalho, que já estou instalada em São Paulo, Isso, já com estou certeza. trabalhando, já estou conquistando minhas clientes, porque a ideia é essa, que você venha aqui, se conecte e que abra as portas para você atingir outros patamares aí da sua vida. Obrigada. Amém. Muito obrigada, gratidão. Deus abençoe. E você que ficou aí comigo, pega o exemplo da Elizabeth de coragem e ousadia, de sacudir a poeira no meio da crise, identificar suas habilidades, porque é no meio da crise que Deus revela os seus milagres. É no meio da crise que os nossos talentos também podem ser potencializados. Quer contar sua história, trazer ela aqui pra gente, compartilhar e falar da sua história, sua trajetória, sua superação? Vem aqui no nosso podcast do Alpha Media Cast e compartilhe essa história. E como eu sempre falo, que Deus blinde a sua casa, que Deus blinde a sua família, que Deus blinde os teus negócios. E a semana que vem tem gente linda aqui no nosso podcast Mulher Mais Mulheres